Tá aí, pessoal, tamo aí para mais um React. E hoje vamos reagir aqui, dois camaradas que foram lá no Inteligência com o Vilela. Tô falando aqui do Jones Emanuel e Gustavo Gaiofact, né? E no corte que a gente vai reagir aqui, a pergunta é: Lula é neoliberal ou não? Por que eu decidi voltar nesse assunto? Porque eu acho que é uma boa discussão, né? Porque aí de fundo tem uma discussão sobre o que é realpolitik, quais os limites da democracia burguesa, o entendimento do que vem a ser o neoliberalismo, enfim, tem uma série de coisas que dá pra gente discutir a partir dessa pergunta. Eu acho que é válido, sim. E vamos ouvir o que os camaradas falaram lá e vamos ver aqui se a gente consegue acrescentar alguns centavos a essa discussão. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Pressupõe-se, quem é da direita ou quem não tá acompanhando o canal de vocês, que vocês são, tipo, o que o Lula, o que o PT falou, vocês assinam embaixo. E o que é estranho para as pessoas é ver que vocês têm uma posição realmente crítica a muitas coisas. O Jones teve aqui um corte que viralizou pra caramba, onde você assumiu que Lula é neoliberal e tal, e depois você me falou que teve uma repercussão muito grande em cima disso. Então o que eu acho legal é que vocês são uma voz crítica nesse lado, entendeu? Porque tem um lado progressista que é amém pra tudo que o PT e o Lula faz e, mesmo que seja ruim, vai ser bom lá na frente. Então eu queria saber, assim, onde vocês estão, os canais de vocês, quais estão ligados, se vocês são como uma comunidade, ou cada um tem uma independência, eu sei que tem a Soberana, tem... Como que é isso? Quem é quem nesses canais, vocês individuais ou como coletivos? Como que funciona, Gaspar? Acho que o primeiro ponto é, eu e o Jones somos militantes da Reconstrução Revolucionária, né? Então que é uma organização que está reivindicando o 17º Congresso Extraordinário do PCB e que visa manter a pavimentação dos caminhos para construir a Revolução Brasileira. E, na verdade, os nossos canais nasceram em momentos diferentes. O Jones tem um canal dele há muito tempo. Inclusive, eu assisti o Jones como referência quando eu estava estudando. Você é velho assim, cara? Você começou quando? Eu comecei no final de 2018. E você, Rafael? Abril de 2020, no meio da pandemia. E aí a gente dialoga, né, em certo sentido, com os nossos trabalhos, palestras e tal. E aí a gente está construindo e tentando justamente consolidar um nicho de comunicação que possa expressar a nossa oposição em relação ao governo Lula nesse sentido, mais à esquerda dessa oposição. Né? Mas quando o pessoal pensa em vocês, pensa Ian, Humberto, João, você, Jones, vocês são amigos, aliados, cada um tem não tem nada a ver com o outro, como que funciona isso? Eu acho que a gente pode classificar, né, o grupo da Soberana, por exemplo, como um grupo de pessoas que produzem um trabalho na internet muito importante, né, sobretudo em relação a essas desmistificações, em relação à promoção de alguns debates, e é isso, né, são aliados muito importantes nessa luta da agitação e da propaganda, mas nós somos de organizações distintas, né, mas nós temos... também... É importante, gente, a galera às vezes confunde, acha que Gustavo é da Soberana e tal, é importante colocar isso como o Gustavo colocou ali, eles são de uma organização, nós somos de outra, né? A Soberana é uma coisa, a Reconstrução Revolucionária é outra, mas a gente pode atuar junto em muitos momentos e não tem problema com isso. Aliás, é o que acaba acontecendo em alguma medida aqui no campo da agitação e da propaganda, né? Caminhos diferentes para obter os mesmos resultados entre vocês. Veja, mesmo entre vocês dois. É um campo marxista. Tá. O guarda-chuva é marxismo. É marxismo. E aí, dentro do marxismo, existem diferenças importantes também. Por exemplo, o João Carvalho e o Ian Neves reivindicam uma interpretação da formação social brasileira, que entende que o campo brasileiro é semi-feudal, né? Que parte de uma certa leitura do marxismo, que é de inspiração maoísta, faz referência ao Mao Zedong, né? Liderança da Revolução Chinesa, e isso traz algumas diferenças importantes de tática, de estratégia, de compreensão do Brasil. Então a gente tem diferenças, mas está dentro do mesmo campo marxista. Com algumas pessoas a gente é amigo, outras não. Por exemplo, eu já fui na casa de Humberto, já dormi na casa dele quando fui em Porto Alegre, comi churrasco com ele, a companheira dele, a filha. Já encontrei várias vezes João Carvalho, a gente participou juntos do Revolution. E eu não tenho essa mesma perspectiva, eu não sabia, não sei se é verdade o que o Jones falou, mas ele está afirmando com a segurança, ele deve saber que o Ian também compartilhava dessa visão aí. Eu não compartilho dessa visão aí da tese do semifeudalismo, não, tá? Mas o Jones está rigorosamente certo até então de dizer que há um guarda-chuva marxista e a gente tem diferentes linhas a partir das diferentes interpretações e tudo certo, né? Uma coisa que a gente diz, né? Não sei se Jones e Gustavo compartilham, acredito que sim, é que em algum momento a gente vai disputar a linha, né? Mas eu acho que isso não é interessante agora, né?
de disputar qual é a melhor linha. Eu acho que agora essas linhas vão coexistir, né? A gente está num nível de organização que a gente tem muito a avançar, na minha interpretação. Creio que João concorda comigo também, já vi ele comentar coisa parecida nesse sentido. Vai chegar um ponto que aí vai ser inevitável uma disputa de linha, mas isso está longe da perspectiva da nossa conjuntura organizativa no momento, né, de construção da via revolucionária. Eu vejo hoje a gente como diferentes grupos, a gente está muito mais próximo dentro desse guarda-chuva do que outros grupos marxistas que estão muito mais distantes, mas sim existem diferenças de linhas de interpretação, né? A Soberana tem muita coisa que é um coletivo muito novo, é um coletivo que está se construindo ainda e elaborando suas linhas, então para a maior parte dos assuntos nós não temos ainda a construção de linhas já discutidas internamente, e isso é natural, até porque as coisas vão sendo discutidas conforme vão surgindo as demandas e conforme também vão se desenrolando as perspectivas que a gente decide a partir das nossas discussões internas, né? Por exemplo, essa questão dessa interpretação aí que o Jones está falando, eu, por exemplo, teria alguma divergência, mas assim, não é nada insuperável, não é nada que a gente não possa encontrar muito mais pontos de convergência do que pontos de divergência. Nunca vi na vida, nunca conversei com o Ian, nem ao vivo, nem por, enfim, WhatsApp. Já encontrei muito a Laura Sabino, com o Gustavo Gaiofato. Já dormi na casa dele 1000 vezes aqui. Você é folgado, né, cara? Porque... Você vai chegando e vai dormir na casa dos caras. É porque eu não tenho dinheiro pra pagar hotel, né? Eu sou Chega lá. É isso, há uma solidariedade. Tipo, o Jones estava vindo para cá, pro sul. Né? E aí, camarada, você tem onde ficar? Não, eu tô vendo ainda onde. Eu disse, não, porra, então fica aí, né? Tudo certo, tamo junto. Nós ia fazer uma agenda, 2 agendas juntos na época, né? Pelotas e Porto Alegre. Agenda, inclusive, que Jones me ajudou a me encaixar ali junto também, por indicação dele e tal. Né? Em Pelotas eu já tinha uma outra agenda separada dele, mas aconteceu de ser na mesma época, e evidentemente que a gente vai ter esse tipo de solidariedade, aquilo que eu falei antes, né? Então, gente, tamo junto, porra. Falei aí, posso? Eu sou um proletário, né? Então, enfim, há relações pessoais de grau Quando de... precisar aqui, tem um quartinho aqui também embaixo aqui. Perfeito, eu vou fazer Com a minha isso. sogra. Porque quando você estiver aqui, minha sogra não tá, entendeu? Boa. E aí é isso, um grau de proximidades diferentes. Agora, só voltando pro início da pergunta, veja, o termo esquerda e direita, ele é muito bom porque ele dá uma macrolocalização, Tá. né? É um termo que foi popularizado, um termo que surgiu a partir da Revolução Francesa, em que os setores mais alinhados à nobreza, a uma defesa da manutenção da grande propriedade, por aí vai, se sentavam à direita na Assembleia Nacional, e os setores mais ligados à classe trabalhadora, aos camponeses, aos artesãos, se sentavam à esquerda, e a partir daí da Revolução Francesa se tornou Foi célebre, cunhado isso. né? Essa divisão esquerda e direita. É uma divisão boa, no sentido que é um começo de conversa. Então, por exemplo, quando a pessoa diz assim, eu sou de esquerda, ela começa a conversa localizando onde é que ela não tá. Eu também acho que dá para usar ainda. Eu parei agora, porque eu vou deixar a Jones desenrolar um pouco mais, porque essa é uma boa discussão, João. Gente, assim, é uma boa discussão, gente, porque assim, a galera discute se vale a pena ainda se utilizar, né, dessa ferramenta, né, para interpretação do espectro político. Muita gente questiona, né, a validade ainda desses termos, e tem muitas maneiras diferentes de fazer esse recorte. Tá? Eu mesmo já fiz esse recorte, se você olhar, eu tô aqui desde 2016, né, o Jones falou aí, tá desde 2018, é um dos primeiros também, e eu devo ter um vídeo lá de 2016, 17, sei lá, onde eu já dava uma interpretação de direita e esquerda completamente diferente do que eu vou dar agora. Mas hoje, né, com mais experiência, com mais conhecimento a respeito do que a gente pode interpretar da realidade a partir do materialismo histórico e dialético, eu procuro ir mais nas determinações. Primeiro, para ver se é relevante utilizar, né, dessa forma, e como determinar o que é uma coisa e o que é outra. Porque quando a gente conceitua, vamos criar um conceito de esquerda, vamos criar um conceito de direita, a gente sai da lógica de explicação a partir do materialismo histórico e dialético. Porque não é assim que a gente pode trabalhar. Porque dessa maneira eu vou, tipo, criar um objeto ideal do que seria esquerda, um objeto ideal do que seria direita. E procuraria, na realidade, coisas para
preencher este ideal. E veja, isso acaba se tornando muito problemático. Porque a depender do que eu classifico como ideal, né, eu vou encontrar na realidade elementos para preencher esse ideal. Então eu posso dizer que uma coisa é direita, ou que outra coisa é direita, ou que uma coisa é esquerda, ou que outra coisa é esquerda. A explicação, então, ela tem que partir de determinações. Ou seja, a ferramenta só é útil para análise sociológica se essa ferramenta parte de determinações reais, determinações que existem. Então veja, não é eu que digo como o objeto é o objeto que diz para mim como ele é. Então se existe esquerda e direita, se isso é válido, se é uma boa ferramenta de interpretação, é a própria ferramenta que tem que dizer para mim o que ela é. Então vamos lá, surge onde Jones está dizendo que surgiu. A Revolução Francesa, tinha um sentava na esquerda, outro sentava na direita, não é isso? Né? Os que sentavam na direita tinham uma perspectiva mais reformista, vamos dizer assim, né? Aqui com o perdão do anacronismo, e os que sentavam na esquerda tinham uma perspectiva de transformações mais radicais, não é isso? Eu acho que aí nós vamos ter a base da informação que eu utilizo como determinante para compreender a ferramenta de análise. De modo que, para mim, só pode ser classificado como esquerda, tá? Aquilo que, de alguma maneira, propõe uma transformação radical. E aí eu estou utilizando o termo radical como raiz. Então, se aquilo que está posto é a sociedade mercantil capitalista, toda a esquerda, partindo dessa interpretação que eu estou aqui tentando explicar para vocês, tem que ser anticapitalista. De modo que não existiria, nessa interpretação, uma esquerda que não fosse anticapitalista. E aí as nossas diferenças dentro da esquerda consistiriam em como executar a superação do capitalismo. Como ser anticapitalista? E aí nós vamos ter os maoístas, os leninistas, nós vamos ter os trotskistas, nós vamos ter os anarquistas, nós vamos ter os sociais-democratas, pelo menos no sentido histórico do que é a social-democracia, né? No campo da esquerda. Se não for antissistêmico, se não for pautado pela perspectiva de transformação radical, eu não classifico, né, como esquerda, porque não teria determinação fundante. De mesmo modo que toda a direita defende, né, o que está posto, mesmo que implique em transformações naquilo que está posto. Portanto, nessa minha forma de avaliar, aquilo que a gente também pode chamar de social-liberalismo vai propor intervenções no capitalismo, não é isso? A fim de transformá-lo em alguma medida, amenizá-lo, se você quiser. Eu não acho que é uma boa palavra, mas enfim, talvez didaticamente aqui funcione, porque eu quero explicar. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, é importante pautar esse espectro até para a gente poder discutir depois o que é neoliberalismo, o que é a perspectiva liberal clássica, o que é a perspectiva liberal keynesiana dentro das suas diferentes vertentes, porque também o keynesianismo é um guarda-chuva dentro de outro guarda-chuva. Beleza? Agora vamos ver aqui o que Jones vai continuar dizendo a respeito disso. Né? Ela não tá na direita, ela não tá na extrema direita, tá? Sou de esquerda. Isso começa a conversa. Só que dentro do espectro de esquerda, há diferentes perspectivas. Então, dentro do que a gente pode chamar de esquerda, você tem socialistas, você tem anarquistas, você tem comunistas, você tem social-democratas, você tem na América Latina uma tradição muito forte de um nacionalismo de esquerda. Então, há uma diversidade de compreensões do que é ser de esquerda. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, vem de uma corrente política que a gente chama genericamente de progressista,
que parte de uma compreensão que o capitalismo ou é bom ou é insuperável, a depender de quem está falando, e que a gente vai viver para sempre na sociedade capitalista, e que dentro dessa sociedade capitalista... Eu vou discordar de Jones num ponto aí. Depois eu vou deixar ele avançar. A origem do PT não me parece essa. Tá? A origem do PT não me parece muito diferente, porque aí vai ter uma discussão que está implícita na fala de Jones a respeito dessa tradição nacionalista latino-americana que ele cita ali. Essa tradição nacionalista latino-americana, se eu estou interpretando direito o que o camarada Jones quis dizer, pode se tratar, por exemplo, do trabalhismo, do peronismo. Aí nós já vamos ter que fazer a primeira discussão. Se esse trabalhismo, se esse peronismo são correntes de esquerda. Eu acredito que sim. Acredito que sim. Porque eu encaixaria essa corrente em algo parecido com uma social-democracia clássica, que seria uma forma de superar o capitalismo, né, a partir da própria institucionalidade, do embate político, a partir da própria democracia burguesa. Tá? Eu não acredito nessa via, né, mas seria uma via mais ou menos, vai aqui com o perdão da simplificação, nesse sentido. E o trabalhismo de Brizola, não sei exatamente o peronismo, mas talvez a ala mais radical do peronismo, talvez pudesse ser alguma coisa nesse sentido, tá? De ver o capitalismo de maneira crítica, no sentido de superá-lo. Acho que Brizola estaria mais ou menos aí, sobretudo Brizola antes do exílio, né? O Brizola lá da legalidade, que também é um pouquinho diferente do Brizola que volta depois, né? O Brizola de antes me parecia bastante mais radical. Eu acho que aí Jones está certo nesse sentido, são sim correntes de esquerda, só que eu acho que o PT nasce de algo muito mais parecido com isso. Eu avalio a criação do PT como um movimento que vai concatenar diferentes movimentos sociais, tá, de esquerda. Uma luta sindical, uma luta campesina e uma intelectualidade urbana. Tá? Então nós vamos ter uma ala intelectual que vai ajudar a formatar o PT. Nós vamos ter aquela ala que é representada, por exemplo, na CUT, que é de onde sai o Lula, o movimento sindical, ABC paulista. E nós vamos também ter aquela parte do PT que vai se formatar ali no MST. Não é isso? Então a luta campesina. Todas essas lutas são lutas de esquerda. Ou seja, uma intelectualidade crítica ao capitalismo, de diferentes linhas, né, com inclusive muitos marxistas dentro dessa intelectualidade. Nós vamos ter um movimento sindical que vai ser muito, na minha interpretação, inspirado ou auxiliado dentro da história, dentro da própria construção do trabalhismo brasileiro. Então vai ter influência aí do trabalhismo do varguismo até o brizolismo, né, que também vai ajudar nessa construção. E antes ainda, se a gente quiser, a própria influência do próprio PCB e de Prestes, né? Então é um conjunto que culmina ali no sindicalismo brasileiro, na organização disso. E uma luta também campesina por reforma agrária, né, por direito do trabalhador do campo sem terra. Então a origem do PT não me parece, ou parece muito pouco, com o que a gente tem do PT hoje. Eu acho que esse progressismo difuso que Jones citou até então, vamos ver se ele complementa agora e de repente fica mais claro o que ele está querendo dizer. Isso parece muito mais o PT hoje. Esse progressismo que vai variar de acordo com quem fala. Parece muito mais o PT hoje. Que é o PT majoritário, historicamente, né, gente? Porque esse PT que eu tô falando é o PT da sua raiz histórica, lá atrás. Muito antes do PT ganhar espaço político dentro da democracia burguesa, disputar cargo público de primeiro escalão, ou muito menos comandar o Executivo Nacional. Então, o PT que comanda o Executivo Nacional, desde sempre, é esse PT que Jones está falando, tá? Pelo menos na minha interpretação.
vai procurar negociar, vai procurar conquistar algumas pequenas melhoras. É Algumas pequenas... social-democrata também? Não, porque a social-democracia pressupõe reformas. Ah, tá. Né? Reforma agrária, reforma urbana, Entendi. estatização de setores estratégicos. Isso não está no arco de horizonte Progressista. do Lula e do PT há mais de 20 anos. Esteve no início, nos anos 80, quando o PT Tá, isso surgiu aí. e tal. Fazia parte da pauta. Exatamente. Então, esse tipo de compreensão progressista, que é muito mais ampla, o que é o progressista? O progressista é alguém que diz que tem uma preocupação social, que acha que é importante reduzir desigualdades, que diz que a fome é ruim, que negro é gente, que mulher é gente, que LGBT é gente, tudo massa, muito importante. É melhor ter um progressista do que um fascista do outro lado da bancada. Agora, não está em questão para ele enfrentar as raízes estruturais da desigualdade, que é o sistema capitalista, com a concentração de renda, riqueza e propriedade, e o poder político da classe dominante, né, e do imperialismo. De tal sorte que a gente é de esquerda, Lula também, beleza. Nesse aspecto, enquanto uma macro-localização, nós estamos separados de um campo da direita. Mas nós temos compreensão do Brasil, do mundo, leitura da história do capitalismo, táticas, estratégias muito diferentes. Eu vou concordar com o Jones nesse ponto aí, do que é o PT no governo. Porque uma coisa assim, eu já tentei explicar isso, e eu fui acusado de ser condescendente com o Lula, e talvez até seja mesmo. Eu acho que o Lula, pessoa física, tá? Lula, pessoa física, é um cara de esquerda. Sabe? Um cara de esquerda. Só que isso, às vezes aparece num discurso de improviso, uma coisa que ele fala, aparecem as coisas que ele talvez acredite. E talvez eu esteja sendo muito condescendente com ele mesmo aqui. Mas isso não é o que de fato importa, galera. O que de fato importa é a prática política do seu governo. E aí Jones não pode ser acusado de estar errado no que ele está dizendo aqui. Não há reformas estruturais ao longo da história dos governos do PT. Né? Nós vamos ter questões pontuais, nós vamos ter melhoras muito significativas, mas não há, de fato, uma perspectiva de reformas. Né? Por isso que a gente brinca e repete essa frase, agora não me lembro de quem é, não é minha, evidentemente, que o PT é o reformismo sem reformas. Né? É por causa disso, entende? O fato do Lula de vez em quando falar alguma questão nesse sentido, de improviso, etc., além de poder ser, aqui numa boa hipótese, o Lula pessoa física falando para além daquele que vale, que é o Lula pessoa jurídica, ou seja, aquilo que ele faz com o seu governo, também serve, né, politicamente, para algo que eu aponto aqui sempre que eu vou tentar avaliar o PT aqui com um pouco mais de acuidade. Faz parte da estratégia política do PT, tá? Ganhar as eleições e governar com os eleitos. Jamais foi, ao longo de todo o período de governo do PT, estratégia, isso é uma opção política. A gente pode fazer, e veja, eu não estou aqui fazendo juízo de valor. Podemos fazer isso num outro momento. Mas é uma opção política. Olha, nós não vamos utilizar o povo ao longo do governo como um instrumento de pressão política. A pressão política para fazer a negociação política ao longo dos governos será feita com quem tem mandato. Então, durante a eleição, você vai ter um discurso mais à esquerda do PT, né? Você vai ver o Lula sempre tentando dizer, olha, votem melhor aí para deputado, aí para senador, nos ajudem, etc. A gente vai ver isso. Vão fazer alguma coisa nesse sentido. Em termos materiais, fazem muito menos, né? Porque também a questão das verbas nas eleições ali, a gente sabe como é que ela acontece, mas eu também não estou aqui crucificando o PT para fazer isso, é o jogo que tem para jogar, é uma outra discussão que não cabe aqui, não há espaço nem tempo de fazer. Não estou aqui fazendo juízo de valor também em relação a isso. O fato é que depois que passou a eleição, fechou a conta, passou a regra, então tá, nós vamos governar com o que tem. E nós não vamos partir para o enfrentamento, nós não vamos enfrentar o Congresso. Nós não vamos enfrentar o Congresso no que diz respeito ao senso comum pautado pela ideologia. Concretamente falando, onde é que isso se expressa? Nós vamos ter agora, né, o resultado, tivemos, aliás, agora o resultado do déficit, né, primário do ano passado. Né? Não vou me lembrar o valor total agora, não sei se foi 250, 350 bilhões, enfim, nós tivemos um déficit significativo. Tá? E o governo tem uma opção política de não politizar a discussão sobre o déficit. No sentido de, por exemplo,
combater a narrativa do rombo, né? Que é uma expressão pejorativa para se referir ao déficit. Explicando a origem desses números, a funcionalidade do déficit, mostrando que o mundo inteiro desenvolvido se desenvolveu a partir de déficits, que opera em déficits, que o déficit não é necessariamente ruim, ao contrário, na economia capitalista, quando um déficit é bem realizado, ele é salutar para o desenvolvimento. Não houve a opção política de fazer essa discussão. Como é que o PT trata essa discussão do déficit? Não vai mais ter déficit. Olha, teve déficit porque o Bolsonaro acordou a conta aqui pra gente, né? Teve os precatórios lá que nós vamos ter que arrumar, as coisas que a gente fez, etc. O déficit não seria tão grande, mas nós não vamos mais fazer déficit. Percebem? Eles não vão enfrentar a narrativa ideológica do neoliberalismo, que avalia a questão do déficit ou superávit acriticamente. Porque para o neoliberalismo, o déficit público representa um Estado mais capaz, o que concorre, em alguma medida, com os espaços que estão sendo buscados pelo capital no sentido de se reproduzir. Tô falando difícil? Não tô, galera. Se o Estado investe em educação e saúde, né, são setores que a iniciativa privada não atua. Se você elimina o SUS, você vai ter uma fatia de mercado entregue para a iniciativa privada que antes era operada pelo SUS. Se você elimina a universidade pública, a universidade que vai ser existente é a privada. É isso que eu estou falando. Então o déficit, o Estado mínimo, a privatização é advogado pela ideologia expressa no senso comum o tempo todo, independente dos resultados econômicos. E há uma opção política de não fazer esse enfrentamento. Não, nós vamos procurar entregar alguma coisa para a classe trabalhadora sem partir para o enfrentamento, porque para partir para esse enfrentamento é necessário colocar o povo na jogada, e isso tem consequências políticas drásticas. Drásticas. Por isso que eu disse lá no início, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, porque fazer essa outra opção política implicaria em arcar com as consequências políticas dessa decisão política, que não é a decisão política histórica do PT desde que ele está no governo. O Lula parece estar convencido de qual fórmula? Não, nós não vamos fazer enfrentamento. E dentro desse jogo nós vamos fazer a arte do possível. Nós vamos fazer a arte do possível. Nós vamos conseguir botar mais gente na universidade, nós vamos conseguir aumentar o valor real do salário mínimo, nós vamos tentar conseguir algum nível de crescimento, senão não vamos fazer os 5 ou 8% que a gente tem capacidade, nós vamos fazer 3%. Nós vamos jogar com a arte do possível. Vejam, há quem advogue que diga, olha, é isso mesmo, eu acho isso um certo conformismo. Por isso que eu digo, eu vou advogar sempre mais ousadia do PT. Porque dá para ter mais ousadia. Se é verdadeiro que é impossível fazer a revolução a partir da presidência, também é verdadeiro que dá para buscar mais ousadia. E não necessariamente ver como única via essa via do PT. Agora, essa via do PT é uma via válida. Porque não optar por essa via, colocar o povo na jogada, ser mais ousado, pautar reformas estruturais, enfrentar o discurso hegemônico neoliberal, isso tem consequências políticas. E aí, para fazer a luta nesse sentido, o PT também teria que organizar suas forças políticas a fim de reagir a essas consequências políticas. Tá entendendo? E que, inclusive, essas diferenças até vêm se aprofundando. E eu falo Lula porque você citou, evidentemente, vamos, gente, não estou me comparando ao Lula enquanto figura política, mas só como uma figura de referência Sim. desse campo progressista, né? Tá bom. Antes da gente entrar no assunto, quer completar alguma coisa sobre isso? Não, eu acho que a gente pôde observar em 22, né, em que a gente conseguiu ser vitorioso no processo de retirada do Bolsonaro, assim, ainda que com muito esforço, e o famoso quase não deu, e eu acho que essas diferenças começam a ficar mais claras já em 2023, né, em que há necessidade cada vez maior de nós que somos comunistas, né, e estamos inseridos nesse campo de esquerda, de promover essa diferenciação, e justamente para poder evidenciar que o projeto político-econômico que nós defendemos e que a gente acredita é um projeto político-econômico que a gente observa desde o começo do mandato,
esse terceiro mandato do Lula, que caminha na direção contrária do que a gente projeta, né? Então eu acho que essa distinção ela é importante, porque é uma coisa engraçada. Muita gente se surpreende quando vira pra... Eu comento, né? Sou comunista e tal, a pessoa, então você é amigo do Lula. Aí eu falo, pô... E se eu preciso te contar uma coisa, sabe? E aí eu acho que isso acaba... Pra mim, quando ele falou sobre o Lula e associar o neoliberalismo, pra mim foi um choque. Foi um choque, né? Vilela ficou em choque, atenção, corte. Vilela em choque. Dá pra ver durante o programa que eu falo, como assim? Aí ele foi me explicando. E Vilela concordou, na prática. E Vilela concordou. Concordei. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que com esse processo dessa distinção, ela vai ficando mais claro as diferenças de projeto, de político, né, por assim dizer. E aí eu acho... É um debate, tá? Depois eu deixo o Gustavo falar um pouco mais, mas senão depois eu me esqueço, tá? Que pra gente fazer, tentando responder a pergunta se Lula é neoliberal ou não, né? A gente tem que saber o que é neoliberalismo, né? Senão a gente perde a referência do que a gente está tentando responder. Para começar essa conversa, eu quero dizer o seguinte, eu já disse aqui o que eu acho do Lula. Lula, pessoa física, talvez seja um cara que pense, pô, o capitalismo é uma merda mesmo, né? O capitalismo é foda, né? É isso. Seria bacana superar. Olha, eu acho que se o cara já acredita nisso, para mim, o cara, pessoa física, já é um cara de esquerda. Mas a partir do momento que há uma opção política do seu governo em não buscar isso e fazer a arte do possível, como eu tentei explicar antes, o governo já não pode ser considerado um governo de esquerda, gente. Pode ser um governo progressista, né? Então, aquela coisa, vai tentar mitigar as opressões sobre as minorias, vai tentar conservar algum nacionalismo econômico, vai tentar mitigar o avanço da desigualdade social, né? Mas não vai fugir desse espectro. E eu defendo que o neoliberalismo, gente, tá? E isso não é consenso entre nós marxistas, né? Eu tô aqui dando a minha interpretação, que eu já dei em outro momento. Ele não é algo novo. Ele não é algo novo, mas ele é um momento histórico, tá? Da própria dinâmica do capital. O capitalismo, ele vai demandar mais ou menos intervenção do Estado na economia a depender da sua necessidade de reprodução. O que eu quero dizer com isso? Se para seguir se reproduzindo a contento, o capitalismo precisa de mais Estado, assim ele demandará e assim a economia política se organizará. Se ele demandar menos Estado, assim também ele o fará. O neoliberalismo, tá, é, portanto, um espírito do tempo onde o capital, né, é um momento conjuntural de expansão do capital, onde o capital demanda que o Estado se retire mais da economia. Então você vai perceber o neoliberalismo a partir das típicas políticas de privatização, ajuste fiscal, déficit zero, Banco Central independente, ausência de política industrial. Entende? É o famoso laissez-faire. Menos Estado é mais. Menos Estado é mais. Difere este momento do momento que antecedeu este momento, o momento que alguns autores vão chamar de capitalismo monopolista, que é aquele capitalismo mais interventor. Então, barreiras comerciais, política industrial, estatais, bancos de desenvolvimento, protecionismo, política monetária. Estão entendendo? Que é aquele capitalismo que a gente viu ali até a virada dos anos 70 para os anos 80. O que vai acontecer de lá para cá, nessa virada aí, é uma demanda que é mudada no sentido de que para continuar se expandindo, o capital, a partir deste momento, começou a precisar ocupar os espaços que, ao longo do desenvolvimento do capitalismo nesse momento, eram espaços de reprodução capitaneados pelo Estado. Não é isso? Ora, nesse sentido, o espectro
do que orienta o governo, que orienta a prática para a América Latina, continua sendo esse espectro neoliberal. Eu tenho dito que esse espectro neoliberal ele está em dúvida e possivelmente pode estar passando por um processo de abandono, de superação, enfim, isso não está claro, vamos ver. Na centralidade do capitalismo, onde mais uma vez, para seguir se reproduzindo, o capital vem exigindo maior participação do Estado. Então nós estamos vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, barreiras comerciais sendo erguidas, política industrial sendo mais uma vez fomentada, a movimentação de uma política monetária mais ativa, mais uma vez sendo fomentada. A gente está vendo isso também na Europa. Mas para a América Latina, até para alimentar uma dinâmica explicada pela teoria marxista da dependência, essa dialética da dependência, ainda é imposto ideologicamente o Zeitgeist, a ideologia do neoliberalismo. Por isso que a gente está lá vendo o Haddad todo dia dizendo, olha, não, mas nós vamos meter déficit zero, vai dar para crescer. É a tese da contração fiscal expansionista. Né? Vamos seguir aqui a ideia do Alesina. Vamos esquecer o Keynes. O Keynes é bom na campanha. Né? No governo, vamos de Alesina. Não é isso? É isso que a gente está vendo. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer sim. Trata de um governo neoliberal. Porque se é um governo que não enfrenta o que está posto, e o que está posto é o neoliberalismo, o que é, gente? Só que esse neoliberalismo, né, ele é tratado também no sentido de conquistar, em meio a isso, apesar disso, um aumento real do salário mínimo, uma maior defesa dos grupos, das minorias políticas, né? Se tenta fazer alguma coisa. Tá? O mais ousado até então, eu vou falar disso num outro momento mais especificamente, é essa promessa de nova política industrial. Que me parece ser alguma coisa produtiva. Limitada, como tudo dentro desse projeto aí, mas ainda assim uma coisa produtiva. Então, a ver. Mas vamos seguir aqui. Acho que isso é importante porque para as pessoas que assistem a gente, que escutam a gente, essa diferenciação ela é fundamental porque ajuda também a localizá-las nesse espectro, né? De, bom, o que essa pessoa está ouvindo enquanto um projeto político-econômico que seria bom para a classe trabalhadora e que não é a mesma coisa, mas por muitos anos, né, que a gente estava conversando antes, foi sempre uma coisa muito genérica, né? Uma coisa que estava sempre no abstrato. Então eu acho que dá materialidade para esse debate, para a gente poder sair desse campo de todo mundo de esquerda é igual, ou todo mundo compartilha do mesmo projeto, é muito importante porque as diferenças são absolutamente, hoje em dia, elas são absolutamente gritantes, né? Quando a gente olha, por exemplo, o tipo de plano econômico, né? De definição do Haddad, por exemplo, de déficit zero, novo arcabouço fiscal, um novo processo de taxação que, na verdade, vai desonerar a maior parte dos grandes fundos, dos grandes capitalistas brasileiros. Isso tudo é feito mediante a leniência e mediante a aprovação, né? Então, qual que é essa diferença, né? E eu acho que conforme essa crise que se expressa, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, vai crescendo, essa diferenciação se torna cada vez mais importante para demarcar esses campos, né? Para demarcar os campos que fazem realmente ali. Qual que é a diferença de projeto que existe entre o lado progressista, que acaba abarcando, né, gente de muitos espectros, gente que pensa muita coisa e muitas vezes, né, acho que foi ano passado que saiu a notícia de que o Diretório Nacional do PT aprovou as alianças para serem feitas com o PL em regime municipal, desde que não reforce o projeto bolsonarista. Nossa. Então, tipo, entendeu? Tem uma contradição ali, né? De que. Vale tudo na hora para eleger. Sim. Os fins justificam os meios. Né? E nessa demarcação a gente apresenta, não, veja, né? Existem outros projetos ao redor, né? Existem outros. Isso aí eu pude ver na prática, tá, galera? Assim, acho que eu já contei isso. Mas numa galáxia muito distante lá, eu fui filiado ao PDT. Né? E na esfera municipal. O Ciro já era a figura pública maior do partido. Antes da primeira vez que ele concorreu à presidência pelo PDT, estava lá sentando o pau no Bolsonaro, etc. E a nível local, parte significativa das lideranças políticas, candidatos e tal, do PDT eram bolsonaristas. Estou falando do PDT porque foi uma experiência que eu vivi, mas isso também é comum no PT, tá, gente? Isso é comum na democracia burguesa. Isso é comum nos partidos burgueses. Também muita gente fica brava comigo quando eu falo né, desses tais partidos burgueses. O que eu chamo de partidos burgueses? Desculpem.
fato de serem partidos dispostos já a jogar o jogo da democracia burguesa. Entende? É isso. Tá? E dentre os partidos que estão dispostos a jogar o jogo da democracia burguesa, né, visando apenas ganhar eleições, tá, você tem que se submeter a esse tipo de coisa. Isso não significa que os partidos revolucionários, que também devem disputar na democracia burguesa, não disputem para ganhar. Tá? Não é normalmente o que acontece, isso é muito difícil, eles são inviabilizados de todas as formas, justamente por serem não alinhados à democracia burguesa, mas não é o fato deles não querer lutar para ganhar. Tá? Isso é mais difícil. Mas vamos lá, vamos continuar. As perspectivas que são perspectivas de solução, que são soluções para a classe trabalhadora, né? Então eu acho que é muito isso, é pensar que o socialismo, o comunismo, ele é um projeto político, econômico, ideológico para a classe trabalhadora, para a classe que trabalha, que tudo produz, e ele é direcionado nesse sentido. E que a gente observa com o governo Lula, que é um projeto político econômico que resolve não diria que resolve, né, mas eu acho que soluciona muito momentaneamente, temporariamente, algumas questões mais emergenciais, mas no cerne mais rígido da coisa, né, acho que nesse projeto mais de longo prazo, a tendência é isso beneficiar os grupos dominantes na nossa economia capitalista. E outra coisa que vocês estão falando sobre essa diversidade da esquerda, a gente viu nos últimos meses, inclusive, né? O Galo teve aqui, tem um pensamento totalmente diferente. O Henri Bugallo, não sei se vocês também colocam ele à esquerda, mas teve muito embate com vocês, né? O Henri tá lá, né? Tá na esquerda. O Henri é um liberal de esquerda, né? O que é um liberal de esquerda? É justamente, por exemplo... Eu não vou concordar com o Jones aí. Ele, pra mim, não é de esquerda, ele é só liberal. Vamos deixar o Jones falar. Por exemplo, se você for colocar numa régua ideológica, o Henri Bugalho, a Tabata Amaral... Tem essa régua pra gente colocar lá pro pessoal ver? Algum gráfico legal que você acha que dá pra gente usar pra ter essa medida? Acho que sim. Você vê pra gente, Tuti? Aí o Henri Bugalho, a Tabata Amaral, o Reinaldo Azevedo, que é um cristão novo, se virou progressista recentemente. O pior é o historiador entender a piada, né? Tá ligado? E aí, enfim, são pessoas que é isso, que se propõem a manutenção do sistema capitalista e acho que a democracia burguesa, nos moldes atuais, é a única possibilidade possível de organização da sociedade. Mas defendem direitos humanos, defendem direitos civis, defendem diversidade de expressão do âmbito comportamental, de gênero, racial, defendem... Tá, eu vou fazer tentar encontrar um melhor argumento aí do camarada Jones, assim, pra dizer que você é liberal de esquerda. Uma conversa de bar, se quer convencer outras pessoas, se quer explicar coisas mais elementares, uma discussão num nível mais superficial de abstração, vai, acho que dá pra falar em liberal de esquerda, mas assim, se eu for ser criterioso com a categoria, com a ferramenta de análise, eu não chamaria de liberal de esquerda, eu diria apenas progressista. Progressista sim, liberal progressista, tá? Toda essa turma aí, eu não consigo dizer Asverda, que Reinaldo Azevedo é um cara de esquerda, né? Nem Bugalho. Que é importante ter políticas sociais como Bolsa Família, acham que tem que ter escola pública, tem que ter saúde pública. Nunca se coloca... sei lá, eu vou dar um exemplo. Eu acho bem significativo que a gente acabou de sair da pandemia, né? Durante a pandemia, todo mundo que se entendia minimamente progressista, ou até não bolsonarista, falou Viva o SUS. Sim. Viva o SUS, proteja o SUS, defenda o SUS é maravilhoso. Desde que o SUS foi criado, ali no final dos anos 80, o SUS tem um problema crônico de subfinanciamento e de desfinanciamento. É montado um sistema nacional de saúde que nunca teve financiamento adequado para na sua implementação ele ser realmente nacional. E assim que começa o governo FHC cria a DRU, Desvinculação de Receitas da União, que tirava até 30% do orçamento da Seguridade Social para colocar em outros tipos de gasto público. Isso criou problemas crônicos de desfinanciamento no SUS e, aliado a isso, o Brasil, com um processo de neoliberalismo, que já a gente vai entrar em mais detalhes, mas nos anos 90 vai destruindo a indústria brasileira, a capacidade produtiva do Brasil. Então, nos anos 80, o Brasil produzia 50% dos IFAs que consumia. O que é o IFA? Ingrediente farmacêutico ativo, que é uma espécie de GPS do remédio, que é o que faz o remédio funcionar, o que ele ativar, o que ele precisa ativar. Não existe remédio sem IFA. O Brasil produzia 50% dos IFAs nos anos 80. Perfeito? Então, o SUS tem uma perna, que é um problema crônico de financiamento. O SUS até hoje não tem financiamento suficiente para ser realmente um sistema universal. Tem um segundo problema, que é a capacidade produtiva nacional de oferecer as máquinas e equipamentos, os medicamentos, a biotecnologia que o SUS precisa para ser sustentável. E tem um terceiro problema, que é a precarização das condições de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, né? Porque a partir dos anos 90, com o governo FHC, tem uma contra-reforma do Estado e é criada as OS e as OCIPs, que são formas de privatização da gestão em saúde. Eu tô rindo aqui porque, enfim, onde o Jones quer chegar, sabe? Parece aquele camarada
camarada que tá no Congresso Comunista e vem um do lado e diz assim, conclua, camarada. Conclua, camarada. Mas enfim, vamos lá, onde é que você quer chegar aí? Porque até então, OS e OCIP são organizações sociais que não deveriam ter fins lucrativos, mas na prática tem, e hoje é muito difícil você achar uma UPAE, um hospital que tem administração pública direta. A administração pública é terceirizado via OS, via OCIPs, e tem vários problemas a partir disso. Os caras não deixaram ele concluir. Tipo assim, não, o Jones demorou demais, nós vamos encerrar o corte por aqui mesmo. Não, mas enfim, eu fiquei curioso e vou ficar, né? Porque eu não vou assistir o resto, acabou por aqui. Mas enfim, acho que deu de novo pra gente fazer uma discussão bacana, né? É isso, se você gostou, chegou até aqui o final, comenta aqui embaixo. Se você discorda de alguma coisa que eu falei, coloca aqui a sua opinião aqui embaixo. Deixa teu like, indica esse vídeo para os amiguinhos. E se quiser ajudar esse aqui que vos fala a continuar fazendo conteúdo, colabora, tem todas as formas também aqui no comentário fixado. Valeu, tchau, tchau, até a próxima.